você está sintonizado na série especial sobre as senadoras e os senadores eleitos em 2010 para o mandato de 2011 a 2019. O nosso entrevistado de hoje é o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. O senador Roberto Requião tem 69 anos e nasceu em Curitiba, no Paraná. É formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e em Urbanismo pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Foi deputado estadual, prefeito de Curitiba e governador do estado do Paraná por 3 vezes. Em 2010, foi eleito pela segunda vez para ocupar uma cadeira de senador pelo estado do Paraná, com 2.691.557 votos. Senador, muito obrigado por atender a TV Senado para esse convite de entrevista. Elival, é uma oportunidade que você me dá logo na chegada, né? Nessa reintegração ao Senado da República. E eu estou aqui à sua disposição. Senador, eu queria saber um pouco sobre sua carreira antes da gente começar a entrar nos temas mais definitivos de essência, de ideias. Queria saber como é que foi a história da sua vida, da família, a influência da sua família na sua carreira, principalmente do seu pai, que foi prefeito de Curitiba, era um médico, foi prefeito de Curitiba. Na verdade, Elival, eu trago a política no sangue, mas a política popular. A minha família sempre fez política e sempre fez pela esquerda. Eu sou descendente de baianos e de sergipanos. Nós viemos para o sul do Brasil e no sul do Brasil os meus avós casaram com imigrantes italianas e alemãs. Então eu hoje posso dizer a você que eu sou um mestiço. Eu tenho sangue de negro, tenho sangue de índio, de português, de espanhol, de italiano, seguramente de judeu também, porque eu sou Melo e Silva, Mel da Silva, Mel da Selva, é o cristão novo. Mas a influência política surge de uma forma atávica, né? O atavismo vem de atavu, né? O quarto avô. O meu bisavô, Justiniano de Melo e Silva, fundou o primeiro Partido Socialista no Brasil. No dia seguinte da proclamação da República, o Partido Operário Brasileiro. Foi um partido fundado em Curitiba, em São Paulo e no Rio de Janeiro simultaneamente. Partido que defendia a reforma agrária, a saúde pública, o ensino público, o direito arbitral. Era um partido voltado para as modificações sociais, pelas quais nós estamos esperando até hoje. O meu avô, que nasceu em Divina Pastora, filho do meu bisavô, foi também político, foi vereador em Curitiba, camarista, foi deputado estadual por muito tempo. E meu pai, médico, também fez uma carreira política breve. Ele foi vereador na cidade de Curitiba com posições populares sempre muito claras. Então eu tenho, por formação familiar, este veso, essa tendência a uma participação modificadora da situação política e econômica do país. Isso me levou à militância desde menino, no Colégio Estadual do Paraná, na universidade e posteriormente na política do Estado, através do que eu fui eleito deputado estadual, prefeito de Curitiba, senador da República e governador por 3 vezes. E agora estou de novo aqui no Senado. Senador, assim, em termos de influência na sua carreira, na sua formação política, que político o senhor citaria a nível nacional e internacional? Bom, eu, como todos os rapazes da minha época, fui influenciado pelas leituras, né? A literatura marxista, os filósofos franceses, o Sartre com a sua visão da vida através de projetos, né, um existencialismo pela esquerda, e fui basicamente influenciado pela sensibilidade social que herdei dos meus antepassados e que adquiri também pela observação da situação política do país. Eu entrei na política para ser um instrumento de mudança. Eu acho que, se não for assim, não vale a pena. Eu me recuso a ser um corretor de pequenos favores, um provedor de pequenas emendas. Eu acho que nós estamos aqui, e principalmente agora no Senado da República, para influirmos nas grandes modificações que o país necessita, principalmente a economia, que hoje é a economia dos rentistas, dos banqueiros, das pessoas que vivem à custa do capital vadio.
esse capital que não produz um botão, uma roupa, uma peça de uma máquina, mas que ganha sem produzir rigorosamente nada à custa do conjunto da sociedade. O capital da especulação financeira. É o meu combate. Eu poderia dizer, parafraseando o João Paulo, o nosso Papa, ele dizia que ele tinha vivido para ver o fim da burocracia comunista na Polônia, mas ele queria viver para ver o fim do capital especulativo no mundo. Sei que é um pouco difícil, mas eu lhe perguntaria, numa entrevista tão breve, que o senhor resumisse algumas alegrias e tristezas que o senhor viveu na vida política. A alegria é você poder transformar a política numa ferramenta de mudança. A minha alegria é o que eu consegui fazer pela educação no Paraná, a defesa do porto público, o que consegui fazer pelas classes populares, reduzindo impostos das pequenas empresas, reduzindo impostos, aumentando salários, o que consegui fazer com a agricultura familiar, são coisas extraordinariamente positivas. E a tristeza é ver que nós temos todo um sistema trabalhando contra qualquer política popular. Para você ter ideia, eu utilizei o espaço da televisão pública do Paraná, muitas vezes, para denunciar roubos incríveis que o Estado tinha sofrido no período que me antecedeu. As minhas denúncias até hoje não foram julgadas, mas eu já fui condenado por crime contra a honra em quase todas elas, porque os juízes dizem o seguinte: não pode chamar de ladrão um ladrão que ainda não foi condenado em instância final. E me condenam ao mesmo tempo que os processos contra os ladrões são procrastinados. Essa é a minha tristeza. É ver toda essa superestrutura jurídica do Brasil, o Poder Judiciário colaborando para o silêncio a respeito dos crimes efetuados contra o interesse público e o próprio erário. Queria que o senhor também fizesse um resumo para a gente das suas realizações. O que é que o senhor considera como maiores realizações quando o senhor foi prefeito de Curitiba e nos 3 períodos que o senhor foi governador do estado do Paraná? Bom, eu acho que a realização maior é um governo feito em favor da população, principalmente da população mais pobre. Na prefeitura eu descentralizei a administração, criei regionais em cima das microbacias, tratei de prover a população mais pobre com mercadões populares, criei uma tarifa única para o sistema de transporte coletivo, combati o monopólio das empresas com algum sucesso, com apoio do falecido Geraldo Ataliba e do Celso Bandeira de Mello, 2 dos grandes advogados do país, eu decretei a nulidade de todos os contratos. Transformei tudo aquilo em permissão, de uma forma flexível para que o Estado pudesse intervir com proficiência, com efetividade. Criei uma frota pública e combinei uma frota pública com a administração privada do sistema. No governo do Estado, eu destaco o que consegui, junto com os nossos professores, fazer pela educação. Em cada sala de aula do Paraná hoje tem uma televisão, um pendrive, que é um recurso audiovisual para apoiar o professor nas suas aulas. Todas as nossas escolas estaduais têm um laboratório de informática, ligado com um portal, onde o professor, acessando, pode ter material para dar uma aula e para formatar a sua própria aula. Por exemplo, Val, se você, professor, quisesse dar uma aula hoje no Paraná sobre o Estado Novo, você acessa no portal da educação discursos do Getúlio Vargas. Você acessa a opinião dos historiadores, dos economistas sobre o período Vargas. Você monta a sua aula. Uma parte presencial, em que você mesmo fala, outra parte utilizando a televisão e o pendrive. Porque você copiou do portal, através do pendrive, tudo o que você quis a respeito da matéria que você vai ministrar naquele momento. Depois de dada a sua aula, esse material vai para a Secretaria de Educação, onde uma comissão especial analisa o que você fez. E se for avaliado de uma forma positiva, ele passa a fazer parte da bibliografia disponível para qualquer outro professor, no Paraná e no Brasil inteiro, porque a nossa televisão é aberta. E estados, se não me engano, como Santa Catarina e alguns estados do Nordeste já trabalham junto com o estado do Paraná. Nós criamos o livro público no Paraná. Todas as matérias têm um livro gratuito e público organizado pelos nossos professores, da nossa rede pública estadual e das universidades federais.
todas as matérias. Então, nós temos laboratórios de informática em todas as escolas, televisores com pendrive em todas as salas de aula, nós temos o livro público e criamos o PDE, que é um sistema de formação continuada dos professores. O professor sai da sala de aula por um ano e ingressa num curso formatado especialmente para ele, para a matéria que leciona, pelas nossas universidades públicas, estaduais e federal. Fica um ano frequentando a sala de aula. E no segundo ano, 25% do seu tempo dá continuidade a esta formação. E ele trabalha também junto com um grupo de outros professores para os quais repassa o conhecimento. É a formação continuada. Conseguir, paralelamente a isso, se não o melhor, um dos melhores salários de professor do país. Investir pesadamente em escolas e conseguir. Você fala no que me deu alegria. Depois de 30, 40 anos de atrito entre o magistério e os sucessivos governos, eu consegui sair do governo com o apoio praticamente integral, absoluto do nosso magistério, que entendeu a intenção do governo e participou junto dessa mudança enorme que fizemos no ensino público do Paraná. Saímos do fundo do poço. E hoje o Paraná, pelo menos até eu sair do governo, tinha o melhor ensino público do Brasil, primeiro lugar no país. Mais sobre a questão social do Paraná e do Brasil no próximo bloco. Não saia daí.